Bem, pessoal, dando continuidade, vamos falar agora de oração subordinada adverbial temporal. Então, nós temos dois tipos, né? Nós temos a propriamente dita, que é a temporal, né? Então, dentro dessa relação de temporalidade, nós temos a oração subordinada adverbial temporal e a proporcional. A temporal é essa ideia de que algo pode acontecer antes, durante ou depois de um determinado fato, de um determinado acontecimento. Então, vamos lá. O mundo de Baldo, né, desse personagem, dessa pessoa chamada Baldo, se apaga quando o seu celular se apaga. Ou seja, a vida dele é normal. Mas o mundo para ele se apaga no momento em que seu celular também se apaga. Então, isso é uma noção de temporalidade, tá? Então, a oração adverbial temporal indica o momento em que ocorre o fato expresso na oração principal. Ou seja, esse fato da oração principal aqui, do mundo do baldo se apagar, acontece quando? Acontece quando o celular dele se apaga, ok? Aí na oração subordinada adverbial proporcional, é interessante para entender ela, o fato é que vocês têm que entender que dois fatos ocorrem ao mesmo tempo nessa proporcional, tá bom? Então, Baldo fica mais irritado à medida que aumentam os problemas com seu celular. Olha, então ele vai ficando mais irritado à medida que algo vai acontecendo também. Então, essa noção de proporcionalidade, ou seja, essa é a oração subordinada adverbial proporcional, tá bom? A irritação do Baldo ela é proporcional ao aumento dos problemas com o celular, ou seja, dois fatos ocorrem ao mesmo tempo. Depois, pessoal, então nós falamos dessa relação de temporalidade. Agora vamos falar da relação de contraste. Nós temos mais uma aqui na relação de contraste. Bom, então, a relação de contraste é a seguinte. O celular de Baldo se apagou sem que ele percebesse. Ou seja, o contraste é sempre o quê? Algo contrário, tá bom? Então, esse tipo de relação de contraste ocorre quando a oração subordinada adverbial ela é concessiva. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa relação de contraste. O contraste pode ser expresso de duas maneiras. Por meio de locução conjuntiva sem que. Então, lembre-se que existem conjunções e locuções conjuntivas. O que são locuções? Duas palavras ou três que juntas exprimem uma noção de alguma classe gramatical. No caso aqui, uma conjunção. Então, uma locução conjuntiva. Então, contraste ele pode ser expresso de duas maneiras. Por meio da conjunção, da locução conjuntiva sem que, né, de valor negativo, e por meio do fato que representa uma informação sem importância para o restante do enunciado. Tá? Então vamos ver agora aqui, pessoal. O celular de Baldo se apagou sem que ele percebesse. Ou seja, ela não foi, de certa forma, importante. Então algo aconteceu, né? Algo aconteceu sem que ele percebesse. A oração adverbial concessiva indica, nesse exemplo, a oposição entre o apagamento, né, o apagamento do celular de Baldo e sua percepção do fato. Nesse caso, a oração concessiva tem valor semelhante ao da coordenada adversativa. O celular do Baldo se apagou, mas ele não percebeu, ok? Não teve tanta importância para ele. Então, assim, mesmo que algo tenha acontecido, a pessoa não entendeu. Uma ideia contrária, né? Porque geralmente a ideia quando algo acontece, a outra percebe, né? Então você poderia pôr uma noção de uma noção de finalidade, várias outras noções, uma explicação, mas não. Nesse caso, o celular do Baldo se apagou sem que ele percebesse. Ela é concessiva, ela dá essa ideia contraste, por quê? Porque a ideia aqui é que ele nem se tocou que o celular se apagou, né? É lógico que o Baldo até agora o mundo dele era conectado ao celular e tal, mas essa ideia é que o Baldo aqui ele não se importa, né? Esse personagem não se importa muito com a utilização do celular, né? Então são só exemplos para a gente entender, tá bom? Então o celular do Baldo se apagou, beleza? Sem que ele percebesse. Olha, uma ideia contrária. Geralmente, quando o celular se apaga, né, a gente percebe, a gente está utilizando, mas nesse caso foi uma ideia contrária. Então, há um contraste, né? E esse tipo de relação de contraste nós chamamos de
oração subordinada adverbial concessiva, tá? Então agora, pessoal, nós já vimos causalidade, temporalidade, contraste, agora nós vamos falar do modo e comparação, tá bom? O modo e a comparação são as últimas, então essa relação de comparação, ela aparece de duas formas, a comparativa e a conformativa, que são os dois últimos tipos de orações subordinadas adverbiais, tá? Então aqui tem mais um exemplo, pessoal, ó. Dentro da concessiva ainda que o celular de Baldo se apagasse, ele não percebia. Então só foi feita essa inversão, né, das orações, da oração subordinada com a principal, e nesse caso, como já falamos anteriormente, ocorre vírgula, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então a relação de modo e comparação. Então nós temos dois tipos aqui, pessoal. Então nós temos a comparativa e a conformativa. Então quais são as ideias aqui? As construções articuladas para esse tipo de relação baseiam-se na quantificação e na qualificação de ações, processos e estados. Então vamos lá. Vamos entender isso na prática. O mundo de Baldo se apaga como seu celular. Então, veja, pessoal, que nesse tipo de oração subordinada aqui, pode ter alguma parte que fica oculta para não se tornar repetitiva. Então, ao invés de falar o mundo de Baldo se apaga como se apaga o seu celular, a gente pode omitir, deixar oculto, né? A gente pode deixar oculto o se apaga para não tornar repetitivo na oração. Mas lembre-se que o como ele sempre dá essa ideia de comparação, né? Lembra quando a gente falava de metáfora e comparação, a diferença de uma da outra? Que o como, ele dá essa noção de comparação, ou seja, compara uma coisa a outra. Então, o mundo de Baldo se apaga como o seu celular. Então, ele está comparando o mundo do Baldo, né, quando se apaga, compara como quando o seu celular também se apaga, né? Então, a oração adverbial comparativa indica comparação entre o fato que exprime e aquele expresso na oração principal, tá bom? E a conjunção como é o conectivo típico da comparação, né, pessoal? Eu acho que o como, ele quase que não tem uma outra explicação, ele sempre vai aparecer e dar essa noção de comparação, tá bom? Bom, vamos lá então, terminando essa explicação. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, dá essa noção de a gente pode, então, omitir alguma informação na oração subordinada, tá bom? É comum a omissão do verbo nesse tipo de oração, né, para evitar repetições. As construções comparativas podem expressar igualdade, superioridade ou inferioridade. Veja uns exemplos aqui. O celular de Baldo é tão novo quanto do seu irmão. Igualdade. Superioridade. O celular de Baldo é mais novo que o do seu irmão. Inferioridade. O celular de Baldo é menos novo que o do seu irmão. E aí, fechando, pessoal, a conformativa, ela dá essa noção do quê? De conformidade, né? Então, a ação adverbial conformativa indica que o fato nela expresso se realiza em conformidade, em consonância com aquela da principal. Baldo comprou outro celular conforme anunciou ontem. Então em conformidade ao que ele já tinha falado. Então, o modo de comparação, nós temos a comparativa e a conformativa, tá? Então é isso, pessoal. Agora eu quero que vocês façam as atividades, tá? As atividades da página. Eu quero que vocês façam todas as atividades aqui. Começa na página 21 e vai até a página 26. Atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Conforme está aqui. Então, da página 21 à página 26. Quero que vocês mandem para mim essas atividades. Mas olha, eu vou facilitar a vida de vocês. Como são bastantes, vamos fazer o seguinte, galera. Então vocês vão fazer as atividades até a página 6 e me mandar hoje. E as outras 6 nós deixamos para quinta-feira. Eu tô achando que tem muita atividade para vocês, tá bom? E aí eu quero que vocês façam também o em casa. Aí o em casa, vocês podem fazer a atividade 1 e 2, o em casa. Então, quero 1 e 2, né, da página 28, para vocês entregarem na quinta. Então, vou por aqui, 1 e 2, tá bom?
e o rumo ensino médio a gente deixa fazer na quinta. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, até mais.